Olhe para Cristo, creia nele e seja salvo. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, de 14 a 16. Todo o capítulo 3 do Evangelho de João trata do encontro de Jesus com certo fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos. Nesse encontro, Jesus ministra àquele homem sobre o grande plano de Deus para a humanidade morta em seus delitos e pecados. Jesus, como mestre por excelência, deseja que seu ensino seja compreendido. Para isso, ele usa várias figuras para ilustrar aquilo que queria ensinar. Gostaria de falar um pouco sobre as duas últimas figuras usadas pelo Senhor. Nicodemos era um mestre da lei, profundo conhecedor da palavra escrita, fazia parte do povo da aliança, era um filho de Abraão, mas ainda lhe faltava o principal: olhar para Cristo e crer nele, a palavra viva de Deus. Esse olhar e crer possibilitaria um acontecimento sobrenatural, o novo nascimento. Assim como nos dias de Nicodemos, acontece hoje, muitos têm sido religiosos por toda a vida, mas ainda não reconheceram o Senhor Jesus, que foi levantado sobre a terra como o único e suficiente Salvador e luz do mundo. Assim como Israel lá atrás olhou para a serpente de bronze, levantada em uma haste, e foi livrado da morte física, que hoje possamos olhar para Jesus Cristo no alto do Calvário, crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador. Conta-se que no dia 6 de janeiro de 1850, uma tempestade de neve praticamente destruiu a cidade inglesa de Colchester. Certo rapaz não conseguiu chegar em casa e assim buscou abrigo numa pequena capela metodista muito simples, perto de sua casa, onde o irmãozinho leigo, despreparado teologicamente, substituía o pastor que também não pôde chegar devido à tempestade. O texto da mensagem era Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O rapaz que entrou na capela fazia meses que estava infeliz e seu coração pesava por causa do pecado. Embora ele fosse de uma família genuinamente cristã, a gente aprende logo aqui que Deus não tem netos, só filhos. Aquele pregador improvisado não tinha muito o que dizer, de modo que continuou gritando o texto, à maneira dos metodistas primitivos, repetidamente. Ele dizia: não é preciso fazer uma faculdade para saber olhar. Qualquer um pode olhar, um homem pode olhar, uma criança pode olhar, uma mulher pode olhar. Foi então que viu o jovem visitante e disse: meu jovem, você parece estar numa condição miserável. Olhe para Jesus Cristo. O jovem olhou para Jesus pela fé e se converteu naquela noite. Aquele moço era Charles Spurgeon, que mais tarde se tornaria um dos maiores pregadores do passado, chamado mesmo de príncipe dos pregadores. No texto todo, Jesus traz várias ilustrações que nos ajudam a compreender seu ensino acerca da salvação. No entanto, gostaria, como disse anteriormente, de me ater nas duas últimas ilustrações, a serpente na haste e luz e trevas. Então o Senhor chama a atenção de Nicodemos, para um acontecimento do passado que apontava para a salvação por meio de Cristo. Certamente Nicodemos conhecia a história relatada em Números 21, de 4 a 9. O povo no deserto havia se rebelado contra Deus
e fora picado por serpentes que causaram a morte de muitos. Moisés intercede pelo povo e o Senhor providencia a salvação. Esta é uma história de pecado e graça. E a gente para aqui para meditar sobre o fato de que Deus o tempo todo está mostrando de forma visível o seu plano para a humanidade. O Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la numa haste, para que todos, em todo o arraial de Israel, pudessem vê-la. Qualquer um que fosse picado e olhasse para a serpente de bronze, seria curado. Aquela serpente levantada lá atrás, no deserto, tipificava Cristo. Jesus foi levantado em nosso lugar para nos livrar da penalidade do pecado, que é a morte eterna ou eterna separação da presença favorável de Deus. E assim como Israel, ferido, só precisava olhar pela fé para a serpente no alto da haste, que seria curado, nós também hoje só precisamos olhar pela fé para Jesus no alto do Calvário, crer nele e ser salvo. Madre Teresa de Calcutá disse: olhe para Jesus no Calvário e você saberá o que significa uma alma para Jesus. O contraste entre luz e trevas é uma das ilustrações mais recorrentes e relevantes do Evangelho de João. Por que os pecadores não se aproximam de Cristo, a luz da vida? Porque amam mais as trevas, desejam prosseguir com seus atos de perversidade e não querem ser descobertos. Essa situação os impede de se achegarem à luz, pois quanto mais se aproximam da luz, mais os seus pecados serão evidenciados. A luz é reveladora. O que impede as pessoas de olhar para Cristo e crer nele é a cegueira moral e espiritual que as levam a continuar amando as trevas e odiando a luz. Contudo, essas coisas se discernem espiritualmente. Religião não salva, denominação não salva, igreja não salva. No céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Era isso que o Senhor estava tentando dizer a Nicodemos. E o Espírito Santo quer ministrar a nós hoje, para que sejamos lavados por esse sangue remidor. Precisamos olhar pela fé para o Cristo no alto do Calvário e crer nele, recebendo como nosso Senhor e Salvador. Quando fazemos isso, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas e nossa história é reescrita. Teremos um novo desfecho. Passamos da morte para a vida. Olhemos para o Cristo pela fé, creiamos nele e sejamos salvos. Amém.